Então, pessoas, precisamos hoje discutir uma questão que talvez ficasse para sua terapia se não fossem as demandas para a redação. Eu me refiro à felicidade e bem-estar social, que até pouco tempo era uma pauta exclusivamente intimista e comportamental e que agora passa a ser uma questão social, já que saúde mental entra para o rol das pautas mais importantes da formação do século XXI e, inevitavelmente, tudo que diz respeito a bem-estar social está no centro das nossas preocupações hoje, principalmente porque nós estamos dentro de um circuito de vida em que a conquista desse bem-estar não tem sido lá muito fácil. Então, nós tiramos aí os debates a respeito de felicidade, de bem-estar e de satisfação, só da dimensão dos comportamentos e, obviamente, dos temas que eram exclusivos dos vestibulares, e trazemos agora para tudo quanto é realidade de prova, incluindo o senhor Enem, porque sim, nós precisamos conseguir entender que monstro é esse que nós criamos, de uma ideia quase infantil de que nós deveríamos ser felizes para sempre e da progressiva frustração em relação a essa meta. Porque no lugar do felizes para sempre, nós estamos cada vez mais ansiosos para sempre, desesperados para sempre, depressivos para sempre, frustrados para sempre. O que deu errado no meio do caminho em relação às nossas metas e a conquista dessa felicidade? Vamos tentar entender isso? Eu acredito que um dos primeiros contextos para nós conseguirmos definir a felicidade como um valor realmente importante e prestigiado na sociedade contemporânea, tem a ver com o processo de laicização e industrialização. Esses dois processos, na verdade, acabaram funcionando muito ao mesmo tempo dentro da sociedade em que a gente está e trouxeram esse valor do hedonismo como um dos mais importantes da nossa época, como uma meta de vida. Ou seja, aquele lastro da filosofia clássica que colocava o prazer como a razão da existência da vida, tornou-se um princípio muito contemporâneo. Não ficou lá resguardado em 400 mil Guaraná de bolha antes de Cristo. Não, é uma coisa atual. Nós estamos cada vez mais apegados à ideia, isso desde o século XVIII, XIX para cá, a ideia de que felicidade é a meta. Existir nesse planetinha significa buscar alguma forma de satisfação, de felicidade, de bem-estar, de contentamento. Nós estamos cultivando essa ideia cada vez mais intensa. No que diz respeito aos processos de laicização, que é a ruptura da visão de sociedade, de governo em relação às religiões, vamos dizer, o abandono da visão estoica de sociedade que a cristandade sustentou como valor. O que era essa visão estoica que ficou no passado? Bom, a visão do sacrifício. Se você perguntar aí sobre os seus avós, os seus bisavós e a visão de vida que eles sustentaram, era uma dimensão assim: nós vamos colocar tudo, absolutamente tudo, em sacrifício, em nome de Deus, em nome da salvação, em nome da família, em nome da moral, em nome de tudo, menos em nome de si mesmos. Então eles abriram mão da juventude, abriram mão dos prazeres, até porque os prazeres eram chamados de pecados ou chamados de depravação, isso não poderia ser vivido, e tudo isso deveria ser sacrificado em nome de um bem maior. Até o dinheiro, que deveria ser guardado, poupado e transformado em patrimônio, né? A gente já nem tem muito disso. O processo de laicização fez com que a gente abolisse também a ideia de patrimônio, e um pouquinho de grana que a gente ganha, a gente quer gastar, a gente quer viajar, quer ir para o boteco, quer farrear, quer viajar, enfim, curtir ao máximo, sem necessariamente pensar tanto nas demandas de sacrifício, nos valores de uma
uma sociedade moralmente elevada, essas coisas não fazem tanto sentido mais. Então você entende que esse processo de laicização, que é muito comum, principalmente por volta do século XIX, do século XX, muito influenciado pelas grandes guerras, tira essa visão do sacrifício como valor maior da vida e coloca o prazer e o bem-estar pessoal como os valores maiores da vida. Assim nasce a ideia de felicidade como meta, como valor para essa época em que nós estamos. Se você for investigar, você vai achar felicidade aí nos escritos aristotélicos, mas eu estou falando dessa época em que a gente está, sabe? Essa época que a gente está é o século XVIII, XIX, XX, que faz essa virada 180 de uma visão do sacrifício a todo custo, né? De uma ética do sacrifício, de uma ética estoica, para uma ética hedonista dos prazeres, do contentamento, da fruição. E o processo de industrialização, com uma dinâmica de mercado e de consumo muito intensa, né? De trabalho e de consumo, ajudam a realçar isso, intensifica isso, aqui principalmente no século XVIII, XIX e XX. Então, sem dúvida, para uma contextualização, você pode escolher a industrialização da sociedade contemporânea, os processos de laicização da sociedade contemporânea, qualquer um dos dois, ou citando revoluções industriais, você consegue um excelente contexto sobre a vinda da felicidade como valor maior dessa sociedade. No entanto, qual é o nosso drama? Nós temos a felicidade como uma meta maior, mas nós estamos bastante frustrados com a forma como a gente tem administrado tudo isso, né? Eu acredito que uma das primeiras teses para você sustentar essa frustração ou esse descontentamento em relação à felicidade e ao bem-estar pessoal tem a ver com os padrões elevados estabelecidos em torno dessa felicidade. Nós não podemos simplesmente ser felizes dentro do que a vida nos ofereceu até agora, do que o contexto nos permite, das fronteiras do nosso corpo, do lugar e da nossa época. Não. Nós precisamos sustentar uma felicidade digna dos contos de fada. Nós precisamos de uma felicidade instagramável. Nós precisamos de uma felicidade que possa ser descrita na revista da Forbes. Nós precisamos de uma felicidade que seja digna de inveja coletiva. Então, nós criamos um padrão muito elevado do que é essa felicidade romanesca. Estou dizendo romanesca porque ela é meio conto de fadas mesmo, e isso tem dificultado muito a nossa satisfação, sabe? Então nós podemos dizer aí para a sua argumentação que esses padrões elevados são estabelecidos por múltiplas narrativas ao longo do tempo, e essas narrativas consolidam para nós o que é ser feliz. Para a vida contemporânea, já que eu estou falando desse circuito de industrialização e de laicização, as narrativas são oriundas principalmente da indústria cultural. Esse conceito discutido aí por Theodor Adorno, por Horkheimer, por Marcuse, pelos teóricos da Escola de Frankfurt, a respeito de uma cultura de massa, de uma mega cultura de massa, que produz bens culturais para serem comercializados, e dentro desses produtos culturais comercializados, você tem esses padrões elevados. E nós não temos inteligência o bastante, ou discernimento bastante, para conseguir entender, olha, isso aqui é ficção, minha senhora, isso aqui não é fato, isso aqui é um produto para você comprar, não é para você imitar. A gente não dá conta, até porque a gente cresce imerso nessas narrativas. São as primeiras
coisas, os primeiros produtos culturais com os quais nós temos contato. Então a gente não consegue separar. Isso é só uma invenção, isso é uma ficção, isso é um produto, não necessariamente um espelho. E nós começamos a achar que a nossa vida precisa ser o romance intenso e inesquecível das comédias românticas. A nossa vida precisa ser a história de sucesso, superação e dinheiro transbordante que os filmes motivacionais trazem. A nossa vida precisa ser feita de aventura, a nossa vida precisa ser cheia das viagens. Nós precisamos ter a aparência vendidas nos cinemas, na TV, nas redes sociais, por toda parte, dentro desses produtos. Então, um dos maiores desafios para nós em relação à cultura de massa é o estabelecimento de padrões de ficção que nós entendemos como espelhos da realidade. E aí, meu senhor, minha senhora, é inevitável que a nossa frustração vai a 1000. Afinal de contas, nós não temos lá muitas condições de corresponder. As nossas paixões não são assim ardentes e transformadoras como aparecem nos filmes ou que aparecem nas músicas, nas histórias, né, nas narrativas das músicas, ou mesmo das novelas, ou que aparecem por aí nas redes sociais. Não é. Nossa vida é mais morna, né? E aí, para nós, os pequenos prazeres das paixões simples não servem. Nós queremos histórias tórridas de amor. Até o sexo se torna algo complicado para gerar satisfação pessoal, já que nós estamos acostumados aos altos padrões de beleza e de sensualidade vendido no mercado pornográfico e no mercado cinematográfico. Afinal de contas, um dos recordes de audiência da dona Netflix foi um filme chamado 365 Dias. Antes dele, um dos recordes do cinema mundial foi uma trilogia cujo primeiro filme foi 50 Tons de Cinza, e todo mundo acha que precisa ter uma história de amor padrão Christian Grey. E adivinha? Seu boy não tem helicóptero, seu boy não tem o quarto vermelho, seu boy não tem o abdômen do Christian. Sua vida não é nem um pouco parecida com isso. Então, nós criamos assim, né? Isso é a meta. Eu estou aqui. Como é que eu chego lá? Não chega, né? Você não chega. Você nunca chega. Não tem recursos bastantes para chegar em termos financeiros, em termos genéticos, afinal você não nasceu com a cara do Brad Pitt, em termos de narrativa, em termos de oportunidades, em termos de sensação. Você não consegue sentir as emoções que essas histórias, que esses produtos culturais te fornecem. Então, nós vivemos essa frustração baseado naquela máxima de Schopenhauer, de que a frustração é quando as expectativas são muito maiores do que a felicidade. É aqui, né? Quando as expectativas são muito maiores do que a realidade. A tradução disso, nós criamos expectativas elevadas demais por essas narrativas. Nos últimos tempos, então, a partir da ascensão dessa indústria cultural como um bem fundamental para a vida em sociedade, e durante o período de confinamento essencial para que a gente não morresse de tédio, nós mudamos bastante a nossa percepção, nós confundimos o nosso olhar com o virtual, e isso faz com que nós soframos bastante. Faz sentido para você? Então, quanto mais essa indústria cultural participa da nossa vida, com cinema, com música, com novela, com rede social, com seja lá o que for, mais frustrados nós nos tornamos com nossas possibilidades de bem-estar social ou de felicidade. Além dos padrões elevados da indústria cultural, caso você não queira usá-la, ainda há os padrões estabelecidos pelas narrativas da cybercultura. Afinal, existe uma cultura construída dentro do espaço virtual. Quem fala do conceito de cybercultura é Pierre Levy. Existe uma cultura criada online. Você vê isso sobre o que precisa ser postado
que corpo pode ser mostrado, que forma você deve exibir para ser amado, não é? E que rompe com qualquer possibilidade de você ser você mesmo e de ficar satisfeito com a vida que você tem, com a casa onde você mora, com o trabalho que você conseguiu, com a carreira que você vem fazendo, com o ritmo da sua vida e com a velocidade das suas conquistas, com, sei lá, a cor do seu cabelo, o tamanho do seu nariz, a vida que você articula em torno de si. Então, vamos dizer que essa cybercultura eleva para nós a criação de uma máscara, de uma aparência, avatarização. Nós criamos máscaras, falseios mesmo, né? Personagens para viver aquelas histórias ali. Você vê, inclusive, como a dimensão de um TikTok ou dos Reels é construída, né? Atuação, não é vida que está ali, são personagens, existe uma atuação para tornar aquilo ali mais intenso, mais cor-de-rosa, mais curtível, vendável, né? Compartilhável, para que gere engajamento. E aí isso precisa ser construído para agradar o consumidor, né? Nós somos ao mesmo tempo produtores de conteúdo e consumidores, mas é falseado para ser vendido. E quanto mais nós falseamos, menos espontaneidade nós temos. Então a espontaneidade fica para lá, fica para trás, nós não somos nós mesmos. Eu acho que mais do que espontaneidade, é melhor falar de autenticidade, combina mais, que é a palavra que realmente está envolvida com isso aqui. Nós somos cada vez menos nós mesmos. Nossa, você não tem ideia do que isso provoca dentro da dinâmica da vida mesmo. Porque veja, quanto mais máscaras nós criamos, menos espaço nós damos a nós mesmos. Mais inseguros nós nos tornamos em relação à pessoa que nós somos. Afinal de contas, nós precisamos de personagens constantemente para interagirmos em sociedade, para interagirmos no meio virtual, e nós estamos levando isso também para o mundo real. Afinal de contas, se na rede as pessoas são capazes de amar o personagem que eu construí, na vida real não deve ser muito diferente, não é? E aí nós começamos a nos tornar menos, vamos dizer, entregues às relações. Porque nós temos consciência de que as pessoas amam a máscara que nós mostramos, não nós mesmos. Até porque as pessoas não sabem quem nós somos. Elas conhecem a máscara que está ali, esse avatar, não é? Esse personagem. Então, nós não acreditamos no amor que as pessoas nos dão, nós nos tornamos cada vez menos afeitos ao afeto, não há necessariamente uma satisfação dos nossos anseios por amor. Afinal de contas, nós sabemos que nós não somos amados. A nossa máscara é amada. Afinal, é a única coisa que é mostrada, não é? As pessoas que amam você sabem quem você é? Você mostra quem você é para as pessoas que você ama ou para as pessoas que amam você? Você tem certeza que as pessoas que amam você continuariam amando se soubessem quem você é autenticamente? Vendo? E no medo e na insegurança da correspondência desse amor, a máscara continua a ser mantida. E essa máscara vai esconder inseguranças, carências, frustrações e um desejo cada vez maior pelo outro, pela resposta do outro, pelas manifestações do amor do outro, tal como no poema de Drummond, né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Repita para mim que me ama, porque no exato momento em que você não disser isso, eu já não vou conseguir mais crer nesse amor. Então é preciso que haja reiteração. Os likes, os comentários, os compartilhamentos, as curtidas, os seguidores, enfim, essa cultura do virtual cria uma demanda de amor insaciável. E nisso, nem preciso dizer que a felicidade já escoou pelo ralo, né? As nossas possibilidades de sermos felizes.
não só a avatarização começa a se tornar forte nisso aqui, mas um processo de completa imersão, né? Nós estamos completamente imersos nessa dimensão do virtual. Então, se nós não somos felizes na rede, nós não somos felizes em parte alguma. E aí tem os choques, né? Entre o que eu vejo na rede, o que a vida é, entre o que eu projeto lá e o que eu realmente conquisto, a incapacidade de ser feliz com as coisas reais, já que as virtuais são sempre melhores. De novo, né, o choque entre aquilo que é vendido como padrão e aquilo que eu tenho. Complicado, né? Então, esses padrões elevados, construídos por essas narrativas ao longo do tempo, nos distanciam cada vez mais de uma felicidade genuína, autêntica, em que nós nos colocamos reais como nós somos e aceitamos o tipo de amor e de felicidade que isso possa proporcionar, sem nos frustrar com os padrões elevados que vendem para nós. O problema maior do padrão elevado e da profusão dessas narrativas é como isso para nós se torna, vamos dizer, um comportamento de aceitação, né? Nós começamos a tentar imitar essas narrativas para sermos aceitos pelas pessoas. A gente quer, quem conceitua isso é Pierre Bourdieu. Ele chama isso de hábitos, dos comportamentos que nós reproduzimos simplesmente para sermos aceitos. E isso não é nós mesmos, né? Não é, a gente está só criando uma vida fake para ser aceito pelos outros, como eles querem que nós sejamos, ou como eles acreditam que seja o ideal de nós. Não nós mesmos, com todas as ranhuras, com todos os defeitos, as feiuras, as incoerências, né? A mutabilidade. Bom, para além disso, você pode explorar as mais diversas formas possíveis, como você deve ter observado aqui. Nós temos ainda outros obstáculos para a construção do bem-estar. E olha, na minha visão mais, vamos dizer, né, envelhecida e prática das coisas, para além das subjetividades, para mim felicidade e bem-estar não podem ser adquiridos com barriga vazia, não podem ser adquiridos sem teto, sem casa, não podem ser adquiridos sem renda, sem possibilidade de trabalho. E eu nem preciso dizer o imenso buraco de crise em que estamos todos nós afundados e que afastam cada vez mais a possibilidade de sermos felizes e de estarmos contentes com a vida. Porque não vem me dizer que dá para ser feliz com fome, com frio, com insegurança, porque eu desconfio que se você disser isso, é porque você não está com fome, nem com frio, nem desabrigado, né? Pois então, nós vivemos um contexto grave de crises conjunturais que aprofundaram as desigualdades que já eram comuns por aqui. Nós somos um país de desigualdades. Nós somos um país múltiplos Brasis, como diria Darcy Ribeiro, e desses múltiplos Brasis, a maioria passa fome, a maioria está na miséria, as mais diversas facetas da fome espalhadas pelo país, né? Então, as crises conjunturais, mais as desigualdades crônicas com as quais esse país já convive, tornam as possibilidades de felicidade por aqui cada vez mais difíceis, né? Concorda? Você pode explorar um ou outro. Para as crises conjunturais, eu tinha pensado em puxar Slavoj Žižek, mas eu acho que vai ser mais fácil falar do Antônio Gramsci, porque quase todas as crises, eu consegui escrever Gramsci, né? Estou tropeçando aqui. Quase todas as crises que nós estamos vivendo agora nasceram de uma crise econômica. Não sei se você vai se lembrar, que idade você tem, mas essa crise econômica explodiu aí por volta de 2008. E Gramsci comenta que toda crise econômica é também, no fim das contas, uma crise política e social.
Eu acho que isso resume bem o que nós estamos enfrentando desde 2008 nesse país. Então você já deve imaginar o nível de esgotamento, de cansaço, de frustração que uma pessoa como eu, por exemplo, que já sou velho, enfrenta nesse momento. Porque eu não estou vendo crise só esse ano. Eu não estou enfrentando crise há 3 anos, eu estou enfrentando crise desde 2008. Então, nós estamos assim, escaldados nesse mar sulfuroso de deteriorização política, econômica e social, sem nesse momento ter uma perspectiva de saída. Eu não tenho. Porque está tão corroído o negócio, está tão ferrado, que eu não sei quando a gente vai sair disso, sabe? Então, a crise econômica de 2008, que foi uma crise global, acabou criando tentáculos horrorosos e se transformou numa crise democrática sem precedentes, num nível de ódio, frustração e polarização política poucas vezes vista na história dessa humanidade. Porque não, o Brasil não é pioneiro nisso, o mundo inteiro está vivendo, vocês sabem muito bem, o florescer, né, do fascismo, essas flores putrefadas que estão corroendo a dimensão de democracia e de bem-estar global. Nós estamos vendo um desequilíbrio social cada vez maior, nós estamos vendo o aprofundamento da fome, a crise de saúde que surgiu logo em seguida, ou seja, a crise sanitária, né? Essas crises conjunturais todas incapacitam qualquer cidadão de ser feliz, meu senhor e minha senhora. Não dá para ser feliz sem a certeza de um dinheirinho no bolso para comprar comida, sem dinheiro para pagar o aluguel, já que déficit habitacional é uma realidade grave por aqui, de uma população que não tem o mínimo nem para conseguir pagar um teto, né? Não dá para você pensar em felicidade se não tem emprego e nem perspectiva de conseguir um. Não dá para pensar em felicidade se essas crises conjunturais e essas desigualdades crônicas privam qualquer cidadão brasileiro de ferramentas bastantes de sobrevivência. Então, antes de você pensar em ser feliz, você tem que pensar em estar vivo, né? E manter as pessoas da sua família, que são caras para você, vivas também. Nós não temos, como diria Chico de Oliveira. Chico de Oliveira diz que isso é um traço dos países periféricos, como é o caso do Brasil, e talvez isso tenha se aprofundado ainda mais depois que essa monstra dessa crise econômica colapsou numa crise conjuntural. Tá difícil, né? Concorda? Isso aqui é só uma das teorias, eu acho que é uma das mais fáceis de explicar na redação, porque a minha preocupação é se você vai dar conta de colocar isso no texto, né? Se dá para pular. Explicar essas crises de outra forma dá muito trabalho, você não gastaria 30 linhas não, é 30 anos, né, para dar conta de explicar. Essa aqui é uma demanda um pouquinho mais fácil do que talvez explicar, por exemplo, a visão do Zizek sobre a evolução dos cavaleiros do Apocalipse, como ele diz, ou da nossa entrada no ponto zero do Apocalipse global, né? Então, tá feia a coisa, né? Do ponto de vista do amor, do comportamento, do que nós mostramos ou somos e do que nós temos para fazer. Então eu vejo muitos discursos, inclusive montei uma aula recente sobre quiet quitting, sobre a desistência silenciosa como uma forma de buscar felicidade, mas é um caminho doloroso, uma travessia difícil, eu digo porque eu estou tentando fazê-la. O que mais dizem para você o tempo todo nos discursos feitos por aí é: seja você mesmo, né, e faça o que você gosta. Bom, para ser você mesmo, você tem que abrir mão da aprovação do outro, você tem que abrir mão das suas proteções, das suas armaduras, você precisa correr o risco da rejeição, né?
Você precisa aprender o que nunca te ensinaram, que é gostar de si mesmo, desenvolver autoestima bastante para ser livre das amarras panópticas, do controle do outro, do julgamento do outro, se você quiser encaixar Foucault aqui, né? E para você fazer o que você gosta, você tem que ter o mínimo, né? Você tem que ter casa, você precisa ter comida, você precisa ter estabilidade doméstica para que você seja capaz. Não dá assim, vou fazer o que eu quero e eu vou comer como, e a família vai comer como. Então precisa partir de uma esfera de equilíbrio que não é tão simples assim, né? O discurso é muito facilitado por aí, mas não é tão fácil de executar. Então você tem duas grandes teses e dentro delas 400 mil informações que você pode desdobrar, tá bom? Se precisar de mais, você me conta. Eu tinha até pensado em fazer uma aula mais robusta, com inúmeras teses para discutir, mas eu acho que isso mais atrapalha do que ajuda, né? Então, vamos dizer como uma competênciazinha, no caso você esteja escrevendo isso aqui para Enem, de incluir questões como felicidade e como bem-estar social, que já fazem parte há muito tempo, né, das medidas básicas do Índice de Desenvolvimento Humano, nos projetos, nas políticas públicas do Ministério da Cidadania, já que felicidade e bem-estar social são componentes de cidadania, de saúde, né, de promoção da vida e de justiça social. Então você pode colocar isso como um elemento básico, e é inevitável que o primeiro grande passo de uma política pública focada em felicidade esteja pautada na oferta da dignidade, ou seja, da ampliação e do fortalecimento de políticas sociais que possam oferecer ferramentas de sobrevivência, porque a partir do momento que você sobrevive, você pode começar a ser grato pelas coisas que estão à volta. Isso já é uma forma de felicidade. E aí você pode desenvolver pensamento crítico a respeito da indústria cultural ou do que existe nas redes, mas é impossível você chegar ao ponto de uma percepção refinada de mundo sobre, né, produtos culturais e companhia, se você não tiver pelo menos jantado.